Ellen, Sila Lumen Omentielvo, uma estrela brilha sob a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, de literalmente anos, eu tô tentando retomar o canal e espero que vocês, enfim, voltem a assistir por aqui, se interessem pelo conteúdo. A razão do afastamento é simples, a gente pode detalhar num vídeo futuro, mas é basicamente porque o canal, do ponto de vista financeiro, é uma coisa que não compensa. E na loucura de pagar contas, eu acabei tentando priorizar outras coisas. Então, para o canal continuar, e aí eu falo com quem gosta do que eu faço aqui, das coisas dos temas que eu trato por aqui, ele precisa, de alguma maneira, se pagar de alguma forma. Para vocês terem uma ideia, esse tempo que eu fiquei sem postar, e é muito tempo realmente, o canal foi desmonetizado. Não que faça muita diferença, porque afinal de contas, o que vinha pelo AdSense, né, pelo sistema de anúncios que entra no YouTube é um negócio completamente irrisório. Eu praticamente, da história do canal inteira, não recebi quase nada. Então, mas enfim, mesmo assim está desmonetizado. Enfim, é o caso então de eu começar a discutir com vocês, caso o conteúdo seja legal, enfim, caso os vídeos sejam interessantes, para pensar em maneiras diferentes de monetizar o canal. De qualquer maneira, acho que essa é uma discussão mais pesada que pode ficar para outro vídeo. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa legal. Não é segredo para ninguém que eu sou um grande fã da Ursula K. Le Guin, a escritora de ficção científica e fantasia californiana, que infelizmente perdemos no final da década passada. A Ursula tem uma obra vastíssima, mas eu sempre digo que para quem gosta de Tolkien, por exemplo, e procura em fantasia, duas coisas, que é uma, a qualidade literária do texto, e dois, a capacidade de recriar um mundo com profundidade cultural como o Tolkien tem, nada fica melhor, poucas coisas se igualam. Eu diria que não existe ninguém que se aproxime tanto do Tolkien, em alguns momentos, em alguns aspectos, se iguale a ele ou até o supere, às vezes, quanto a Ursula e esta maravilhosa série aqui, Earthsea ou Terra-Mar. Essa aqui é a versão zona encadernada em inglês. Tem saído também agora no Brasil pela editora Morro Branco em volumes separados. E vai ser a série, aparentemente eles vão publicar a série completa mesmo, com ilustrações do Charles Vess, que é um ilustrador muito legal, de quadrinhos, inclusive, também. Enfim, é um negócio muito bonito. Se esse vídeo aqui despertar o interesse de vocês, enfim, do pessoal que está assistindo, a gente pode fazer, acho que livro por livro, seria bacana fazer uma série de vídeos livro por livro de Earthsea / Terra-Mar. Seria uma série relativamente longa, porque afinal é uma hexalogia, são 6 livros mesmo. Mas antes disso, acho que é legal fazer aqui um top 5 de por que vale a pena conhecer a série. Por que ela tem um apelo tão grande, por que eu tenho um carinho tão grande por ela. Então, vamos nessa. A ideia é fazer, então, 5 razões pelas quais vale muito a pena você conhecer Earthsea ou Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Acho que a primeira coisa muito legal é a mistura de subversão com familiaridade. A gente está acostumado a pensar em fantasia como essa coisa medieval, reis, castelos, cavaleiros, magos, obviamente, né? Isso é uma coisa que sempre está presente, embora o Tolkien, na verdade, seja muito comedido com magos. O que a Ursula faz é subverter isso, e claro, também uma coisa que é a ambientação europeia, né? Eu estava esquecendo de falar isso, isso é muito importante. Sempre ter uma coisa que é uma versão da Europa medieval, em algum sentido. Então, a Ursula ela subverte isso de algumas maneiras interessantes. Primeiro, a sociedade que ela está não é exatamente uma sociedade medieval, embora você tenha nobreza, camponeses, essa coisa da estratificação social, mas é uma sociedade que se aproxima mais da Idade do Bronze do nosso mundo, inclusive pelo pouco uso do ferro nessa sociedade, é mais as armas, as espadas e tudo mais, é mais o uso do bronze. Em segundo lugar, por ser uma sociedade que está centrada nas ilhas, não é à toa que o nome é Terra-Mar, né? No fundo, todas as terras habitadas por seres humanos, com uma exceção, que é bem interessante, que a gente pode comentar quando falar dos livros especificamente, mas se falar, mas é um grande arquipélago, né? Então se parece muito mais, digamos, com
por exemplo, a Polinésia, se a Polinésia tivesse tido uma idade do bronze, né, que não teve, do que com a Europa medieval, enfim, com o Velho Mundo, a Eurásia mais África do Velho Mundo que a gente tá acostumado. Isso é bem interessante também. E outra subversão nisso tudo é que, saindo então desse estereótipo europeu, embora tenha coisas que são semelhantes à Europa, com certeza, mas o que acontece é que a maior parte da população, as populações consideradas civilizadas, entre aspas, elas não têm aparência europeia, então elas, digamos que flutuam ali de um tom acobreado que a gente associaria com os indígenas, ou, em certo sentido, talvez com os indianos lá da Índia, e vão até uma pele mais escura, quase negra, assim, que a gente poderia pensar em africanos. Existem brancos nesse universo também, brancos, entre aspas, né, pessoas com aparência do norte da Europa, mas esses caras são os bárbaros que estão na periferia desse mundo mais civilizado, né? E é justamente a interação entre bárbaros e civilizados que é uma das tensões da obra, e no fim das contas, os bárbaros, entre aspas, brancos, são atraídos para essa esfera mais civilizada e acabam fazendo uma espécie de tratado de paz. E o conflito que existe originalmente, inclusive com incursões de piratas, de ataques e tudo mais, isso acaba se diluindo. Então é bem interessante essa subversão, e não é para dizer que os brancos são os vilões e as pessoas não brancas são os bonzinhos, mas realmente essa oposição entre civilização e uma visão mais bélica, mais bárbara, entre aspas. Acho que a segunda coisa muito interessante é o papel dos dragões nesse universo, que são bem importantes aqui na capa. Bom, a gente tem nessa capa aqui do primeiro volume brasileiro do Feiticeiro de Terra-Mar, e também, obviamente, aqui no livrão em inglês, a gente tem a figura do dragão, que é muito importante, que ele não é nem exatamente o dragão do tipo, digamos, do Banguela de Como Treinar Seu Dragão, né? Uma montaria, um bichinho de estimação, né? Um parceiro, um sidekick do herói. E não é nem o dragão maligno, vilanesco, quase demoníaco que a gente vê no Silmarillion e no Hobbit, enfim, no universo do Tolkien. Eles são figuras muito ambíguas e muito interessantes. Então, eles são terríveis, eles são assustadores, eles são destruidores, por um lado, mas, por outro lado, eles representam esse conhecimento ancestral, essa ideia de que eles estão muito mais próximos das forças primais da criação daquele universo do que os seres humanos, embora os seres humanos consigam pegar um pouco disso. E uma das coisas muito interessantes, conforme a série progride, que a gente vai descobrir que, na verdade, no passado remoto, humanos e dragões eram mais ou menos o mesmo povo, e por uma escolha ali, que a gente pode também comentar no próximo vídeo, eles vão para lados separados e seguem trajetórias, digamos, civilizacionais separados. Então, os humanos desenvolvem a civilização, as cidades, a cultura e tudo mais, e os dragões permanecem muito mais próximos desse lado primal. Isso é super, super interessante e dá pano para manga para muitas discussões dentro e fora da obra. E já conectando com dragões, eu acho que o terceiro ponto super bacana é como funciona a magia nesse mundo, né? A gente tem algumas coisas que parecem, no começo, assim, um pouquinho mais infantilizadas. Tem uma escola de magia para onde meninos, e apenas meninos, vão lá treinar e tudo mais. Você vai, esse meio Harry Potter, isso e tal, mas não. É outro esquema. Por quê? Porque essa magia, que é baseada na palavra e numa língua específica, e a única língua que se usa praticamente para fazer magia, embora tenha algumas exceções, mas no geral é essa língua que se usa, é a língua da criação do mundo. É a língua com a qual a figura chamada Seagoy, você não sabe bem se ele é um deus ou se ele é só uma figura ali que surge na criação e depois some, mas é a língua que ele usou para dar nome para todas as coisas que existem, literalmente todas as coisas, tipo uma pedrinha, um corguinho, uma folha. O Seagoy era quem sabia todos os nomes das coisas, e por isso, ao falar o nome das coisas, é que ele foi dando origem a tudo que existe naquele mundo. E é esse poder, baseado nessa língua, que os magos usam, então, para fazer todo tipo de magia, porque você dá o nome para coisa real e você ter controle sobre ela. E o interessante é que os dragões, a língua nativa dos dragões, a única língua que eles falam, é essa língua ainda, né? Então, e fica uma dicotomia.
Os seres humanos usam essa língua para magia e não podem jamais falar mentiras com essa língua. Já os dragões, mesmo falando dessa língua, eles podem mentir. Então tem esse abismo, digamos, de civilização e também de natureza, né, ontológica mais profunda entre humanos e dragões, que é baseado justamente nessa língua. Quarto ponto, que mexe muito assim, com o meu coraçãozinho de nerd, de leitor de mitologias e de Tolkien e tal, como eu tinha falado lá no começo, a capacidade de criar profundidade cultural. O que eu quero dizer com isso? É a capacidade de, com pequenos toques sutis, um trecho de um poema aqui, uma referência a outro personagem ali, enfim, criar essa ideia de que existe uma tremenda massa de outras histórias e de milhares e milhares de anos de passado por trás daquilo, né? De ver que as pessoas, quando elas conversam, elas têm toda uma comunidade, uma capacidade de conhecer esse passado conjunto, e isso dá uma sensação de que aquele mundo é real, que ele tem história, que ele tem contingência, quer dizer, que as coisas acontecem e criam... o que acontece no passado determina o futuro de muitas maneiras. E é tudo muito bem feito, muito bonito. Por quê? Porque a Úrsula, acho que em parte é bem importante isso para a história dela como autora, ela é filha de 2 antropólogos que estudavam culturas indígenas americanas, né? Então, ela realmente pegou de toda essa teoria antropológica, de saber como é que a tradição oral funciona, de como é que povos se interrelacionam com o passar do tempo, e usa isso para criar um mundo que parece real, que parece que você tá pegando referências a manuscritos lá da Mesopotâmia, ou lá do Egito, ou, enfim, povos africanos, povos indígenas. Você sente realmente esse peso da história pregressa e da cultura antiga, influenciando como a narrativa se desenrola. Isso é muito, muito bonito. E, de novo, acho que pouquíssimos autores conseguem fazer coisas parecidas. Talvez só o Tolkien consegue fazer isso com ainda mais complexidade, e não por acaso a Úrsula era grande admiradora do próprio Tolkien. E o quinto ponto, a gente já falou um pouquinho de como é que a magia funciona. Eu acho que outra coisa super bacana é como é que funciona a percepção filosófica da magia nesse mundo e como é que ela evolui ao longo do tempo, realmente. Como eu falei, mencionei ali de passagem que de início a gente vê que apenas meninos, né, do sexo masculino mesmo, são admitidos a essa escola de magia, que é a escola de Roke. Existem outras tradições mágicas nesse mundo, mas Roke é a principal, assim. E isso tem uma discussão de por que é isso, tem uma ideia de que a magia feminina seria, de alguma maneira, ou mais fraca ou mais maligna, que a magia masculina. Tem um ditado até, né, que fala fraco como magia de mulher ou perverso como magia de mulher. E conforme a série vai avançando, a gente vai percebendo que não exatamente. Isso é uma história que os magos homens contam, mas que tem por trás coisas muito mais complexas do que isso. Então essa discussão acho que é muito interessante, que acontece ao longo da narrativa. E outra coisa também, embora os magos de Terra-Mar eles possam fazer coisas que são mais impressionantes, assim, digamos que os magos da Terra-média, por exemplo, que são muito mais, em geral, muito mais modestos. É muito raro você ver o Gandalf usar uma manifestação de poder muito absurda, um caso ou outro, assim. Os magos de Terra-Mar também tendem a ser magos, digamos, minimalistas, né? Em que sentido? Em saber que usar magia não é uma coisa sem custo. Pelo contrário, não apenas em relação à energia do próprio mago, as forças do próprio mago, mas a maneira como o próprio universo está estruturado. E cada coisa que você faz, você corre o risco de destruir ou mexer naquele equilíbrio que em grande medida depende das forças mágicas, né? As coisas estão bem ligadas uma à outra. Então, uma discussão muito legal nesse primeiro livro aqui, também, Feiticeiro de Terra-Mar. Opa, tô mostrando direito? Não, agora tá certo. Feiticeiro de Terra-Mar. O personagem principal, que é o Ged, que a gente vai conhecer ele muito mais ao longo dos outros volumes, ele tá tendo aula com um professor de ilusão, então de fazer ilusões mágicas, né? E ele fica um pouco decepcionado porque ele queria fazer mudanças mágicas reais nas coisas, realmente pegar uma pedra e transformar num passarinho, enfim. E o professor fala para ele, professor de ilusão, olha, uma pedra
é uma coisa boa também, é uma parte do mundo que está ali, em muitos casos, desde a criação do mundo. E ele fala, então, meu rapaz, aproveite as ilusões e permita que as rochas continuem sendo rochas. É muito legal, muito bacana. Bom, por enquanto é isso. Espero que esse canal ressuscite. Não vou postar muito, mas vou tentar postar com regularidade. E falando de novo da questão ali financeira, já vou deixar aqui, pessoal, o Pix do canal, tá? Para quem quiser contribuir, vamos pensar em mais coisas para apoiadores, talvez no futuro, mas quem quiser contribuir desde já, o Pix do canal vai aparecer aqui na tela. É o darwinedeus@gmail.com, beleza? Obrigadão pelo tempo, pela atenção. Como dizem os elfos, Namari. Adeus, pessoal.